Fala galera, aqui quem fala é o professor João Oliveira de Biologia e aqui nós, professores da Educação Militante, tá? Nós vamos trazer algumas novidades aí para vocês em meio à pandemia, em meio à quarentena, que são essas aulas aqui postadas no nosso canal no YouTube. E aí a galera aí que ainda não é inscrito, aproveita logo para se inscrever, para dar o like aí no vídeo, seguir aí, acompanhar as nossas aulas aí no canal. Então, eu como professor de biologia, vou trazer alguns aspectos aí para a galera que está no ensino médio, para a galera que posteriormente vai fazer algum vestibular aí esse ano, o Enem, ou qualquer outro vestibular. E hoje nós vamos iniciar, tá, falando sobre um assunto que é muito recorrente aí na prova de vocês, que é a ecologia. Então, dessas áreas das ciências da natureza, o que diz respeito principalmente à biologia, a ecologia é uma das áreas que mais cai. Isso quando eu digo que está muito restrito, por exemplo, aos nossos vestibulares, aos vestibulares brasileiros. E então, é um assunto que, queira ou não, sempre vai estar aparecendo na prova de vocês. É um assunto bem amplo, tem muita coisa para a gente ver, então eu vou subdividir a ecologia aqui com vocês. E um desses pontos que mais cai em prova, que aparentemente para um aluno pode ser fácil, mas muitos deles também se enrolam na hora de fazer as questões, de estar marcando lá do enunciado, ele se confunde com algumas coisas. É justamente o que a gente vai trabalhar hoje, que é a parte de fundamentos da ecologia ou a parte de conceitos mais básicos da ecologia. Então, o que é importante a gente dizer? Que a ecologia é a ciência que estuda a nossa relação, né? Estuda a relação nossa, de um ser vivo, ou aquilo que tem vida com o meio em questão. E é justamente isso que a gente observa aí dentro da ecologia. É a relação dos seres vivos com o meio que ele está inserido. Então, vamos começar daí. Esse é o princípio, esse é o ponto básico do que a gente do que a gente vai estudar hoje. Agora, a ecologia, ela é uma ciência, tá? Que está relacionado principalmente muito em relação à questão natural, à natureza. Então, por exemplo, isso já é até uma dica para vocês estarem anotando aí, que a gente vai ver em aulas posteriores, mas você já tem uma noção para vocês verem o que mais cai. Então, João, dessa parte aí, dessa parte de ecologia, o que mais pode aparecer aí na minha prova? Com certeza, essa parte de fundamentos, que são os conceitos, a parte de biomas e ecossistemas, entender um pouco dos biomas, as vegetações que tem nesses biomas, os tipos de seres, como é que é o solo e por aí vai. Isso também está muito relacionado à parte de geografia. A parte de relações ecológicas, as relações boas, harmônicas e desarmônicas, também sempre vai estar aparecendo. E também pode aparecer na prova de vocês a parte de impactos ambientais, que é muito forte aqui. Porque o Brasil, apesar de ter a maior biodiversidade em termos de ecossistema e bioma do planeta, ainda assim, mesmo tendo essa alta diversidade, tem muito impacto ambiental atrelado aos nossos biomas, aos nossos ecossistemas. Tá? Então, de novo, ó, fundamentos da ecologia, que é o que a gente vai ver hoje, a parte de relações ecológicas, a parte dos conceitos, dos biomas e dos ecossistemas, e a parte de impactos ambientais aí vem muito forte nas provas. Tá? Nós vamos ver aqui tudo subdividido. Então, beleza, gente. Então, ecologia, como a gente acabou de falar, é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio que ele está inserido. Só que o que acontece? Na Terra, tá? No planeta que a gente vive, a gente tem nível de organização justamente dessa relação do ser vivo com o meio. O que a gente faz para entender melhor? A gente nós subdividimos a ecologia na relação ser vivo com ser vivo, que a priori tem que ser assim, e depois a relação do ser vivo com o meio ambiente. E é justamente essa subdivisão que cai nos níveis, que cai o que a gente estuda na questão dos níveis de organização. Então, o que acontece? Nós temos assim, ó, aqui ele está subdividindo a partir da numeração número 7, que vocês estão vendo aí que é uma garça,
como organismo. Tranquilo. Só que a gente tem que entender uma coisa. Antes da gente ser um organismo, nós somos algumas coisas antes. Nós somos seres mais simples, tá? E aí a gente vai evoluindo, a gente vai ficando mais complexo e aí vira um organismo. Então, vai anotando bem aí o que eu vou falando e vocês vão anotando no caderno, vão escutando o que eu vou estar falando. Na ordem, antes da gente ser um organismo, o que a gente é? Nós somos uma célula. Então, nós somos um aglomerado de células. Só que a gente não vai ser um aglomerado de células para sempre. Então, a gente começa sendo uma célulazinha pequena. Provavelmente nós vamos ver isso aqui também nas nossas videoaulas. E a gente vai ver uma parte da biologia chamada de embriologia. A embriologia estuda justamente isso, a nossa evolução. Antes, quando a gente é um ovo ou um zigoto, quando a gente saiu de um produto de uma fecundação até virar um ser adulto, até virar um ser mais complexo. Então, ele estuda todas essas fases. E aí, quais são essas fases? Antes de eu ser um organismo completo, um organismo inteiro, eu passo por fases. Antes de eu ser tudo isso, o que eu sou? Eu sou uma célula. Eu sou uma célulazinha pequenininha que vai evoluindo, ficando mais complexo até virar um organismo vivo. Então, o que a gente é? Anota aí, o primeiro ponto antes da gente ser um organismo, nós somos células. Então, a gente é um aglomerado de células. A gente tem células até hoje? Tem, mas a gente não tem só células. A gente tem células, a gente tem outros componentes que nos fazem ser um organismo. Então, o que acontece? Qual é o primeiro componente, João? Célula. Nós somos células. Depois, essas células começam a se transformar, a se complexar, a virar outros componentes. Então, olha o que a gente faz, olha como é que funciona o nosso sistema. Então, a gente é célula, que é o ponto 1. Então, anota aí. Antes da gente ser um organismo, nós somos um aglomerado ou um conjunto de células. Esses conjuntos de células começam a passar por transformações. Quando eu pego uma célula, começo a juntar com outra, aglomerar uma célula junto com a outra, juntar várias células, eu vou formar o segundo componente agora. Qual é o segundo componente? Tecidos. Por isso que o conceito de tecido é conjunto de células. Eu estou juntando várias células, eu formo algo maior, que é chamado de tecido. Primeiro é célula, depois o segundo é o tecido. Esses tecidos vão fazer as mesmas coisas das células, se aglomerar, se juntar, se complexar. E aí entra o ponto 3, o item 3. Qual é, João? Desculpa. Qual é o item 3? Órgãos. Então, nós temos o conjunto de células forma tecidos. O conjunto de tecidos forma o quê? Órgãos. João, esses órgãos, eles vão estar inseridos em vários locais do meu corpo. Em vários locais de um ser vivo, eles têm órgãos específicos. Por exemplo, o cara que o ser humano, por exemplo, ele tem coração, tem pulmão, fígado e por aí vai. A gente organiza, e aí vem o ponto 4 agora, isso aonde, João? Aonde que a gente organiza isso? Aonde que a gente organiza os nossos órgãos? Num sistema. Por isso que lá na fisiologia, a gente estuda que o sistema, tá? O sistema é onde está inserido vários órgãos. Então, existe o sistema digestório. É porque no sistema existe uma complexidade de órgãos. Tem órgãos inseridos naquele sistema. Sistema circulatório, por exemplo, tem coração, veias e artérias. O coração está inserido dentro de um sistema. O órgão comanda e esse sistema vai sendo passado, por exemplo, o sangue com oxigênio, gás carbônico e por aí vai. Sistema reprodutor, tá? Sistema reprodutor, tem o sistema reprodutor masculino e feminino, aí tem o gameta masculino e feminino, estão dentro de um sistema, estão inseridos dentro desse sistema que vai nos tornando mais complexo. Então, nós temos, antes de eu ser um organismo, eu tenho que passar por ser o quê, João? Para eu ser um organismo, o que eu tenho que ter? Células, tecido, órgãos e ter um sistema. Juntando essas 4 coisas, eu vou ser um organismo, eu vou formar um organismo vivo, tá? Então, é assim que a gente estuda. João, aqui tu só falou 4, aqui já está no 7º. É porque tem coisas mais atrás que, por exemplo, numa prova não tem assim tanta relevância. Então, às vezes o indivíduo começa sendo o átomo, depois uma molécula,
Então, ó, se eu fosse contar os 6 antes de chegar no sétimo, tá? Então, bora contar os 6. Eu comecei contando a partir de célula, mas qual seria a ordem mais correta, João? Molécula, tá? Depois, célula. Então, molécula, tá? Então, não, perdão, átomo. Então, bora lá, o primeiro, recapitulando. O primeiro, átomo, depois molécula, já é o segundo. Isso até a gente chegar no organismo. Então, João, para eu ser um organismo vivo, complexo, com aquele bando de coisa que eu tenho, com aquelas coisas externas e internas que, por exemplo, o ser humano tem, quais as transformações que eles vão passando? Então, ó, nós temos, primeiro, átomo, que é o primeiro ponto. Segundo, molécula. Depois, célula. Depois, tecido. Depois, órgãos, tá? Depois, sistema, 6. E aí entra no sétimo. De novo, João, qual é? Nós primeiro somos átomos, depois viramos moléculas, depois viramos um conjunto de células, depois essas células viram tecidos, conjunto de tecidos viram órgãos, e o conjunto de órgãos que a gente tem formam um sistema. 6 componentes até a gente ser um organismo, até a gente ser o que a gente é hoje, com esse alto grau de complexidade. E aí o que acontece? Nós temos que entender que, ó, os organismos, tá? Eles têm o grau de relação. Então, beleza, eu já virei um organismo vivo, eu já virei todos esses componentes, eu já passei por todas essas transformações. Agora eu vou ter que pegar o que, João? Eu vou ter que pegar a minha relação com outros seres vivos e, acima de tudo, também pegar as minhas relações com o ambiente que eu estou inserido. E é justamente o papel da ecologia, observar esses comportamentos. Agora, imagine, eu já sou um organismo, eu me relaciono com indivíduos. Esses indivíduos podem ser da mesma espécie que a minha, ou eles podem ser de espécies diferentes. Eu posso ter um grau de relação com indivíduos da mesma ou não da minha espécie. Então, se ele parar e se ele perguntar lá para você qual é o grau de relação que um organismo vivo tem com as suas espécies, eu vou estudar o conjunto de população ou o conceito de população. Qual é, João? Então, eu pego um organismo vivo. Então, ele tem uma espécie. Por exemplo, ele está mostrando daí a garça. A garça, quando ela começa a se relacionar com outros indivíduos da mesma espécie que a dela, eu estou estudando agora um outro nível de organização. Qual é, João? População. Ou seja, eu tenho um conjunto de indivíduos que são da mesma espécie se relacionando em algum local. Isso é chamado de população. Mas eu posso ter o outro lado da moeda, que é, por exemplo, esses organismos bem aqui, ó, podem se relacionar com outras espécies, ou um organismo pode se relacionar com outra espécie. E aí, como é que eu chamo agora esse conceito? Comunidade. O que é comunidade, João? É um conjunto de populações. Eu tenho vários indivíduos da mesma espécie se relacionando com outras espécies. Então, é um conjunto de populações se relacionando, de espécies diferentes, tá? Tendo alto grau de relação. Inclusive, em prova, cai mais comunidade, porque se você for parar para pensar na natureza, o grau de relação entre indivíduos de espécies diferentes é muito maior do que em populações, até porque os ecossistemas são bem amplos, são bem grandes, tá? Agora, até aqui, ó, de organismo até comunidade, eu estou estudando só a relação de um ser vivo com outro ser vivo. Ainda não estou levando em consideração do ser vivo, tá? De um ser vivo com o ecossistema que ele está inserido. Agora, uma coisa que é importante a gente dizer: depois que eu entendo, depois que eu entendo a minha relação com outro ser vivo, que pode ser por população ou pode ser por uma comunidade, eu também tenho que entender, tá, a minha relação agora de um ser vivo, como ser vivo, com o meio ambiente que ele está inserido. Agora, João, eu estou olhando bem ali no número 10, que é o ecossistema. Eu já ouvi falar muito, eu vejo em livros, aparece aí nas provas. O que seria um ecossistema? Aí entra agora o meu grau de relação com a natureza. Olha como é que funciona.
Se eu for pegar a pé da letra, o conceito de ecossistema significa o quê? O que significa ecossistema, João? Significa que dentro de um ecossistema, eu tenho a união, eu tenho a relação entre fatores bióticos. João, o que é um fator biótico? É aquilo que tem vida. Toda vez que você ouvir esse termo, o fator é biótico, é porque é algo que tem a vida, é um ser vivo, por exemplo. Tudo aquilo que tem vida é um fator biótico. Então, o que é um ecossistema? É a união, é a relação entre um fator biótico e um fator abiótico. Se biótico é vida, abiótico, esse A é de negação, abiótico significa aquilo que não tem vida. Aí entra a relação de um ser vivo com a natureza, com o meio ambiente. Por quê, João? Pensa comigo. Diariamente, eu vou dar exemplo do ser humano. Então, diariamente, nós aqui nos relacionamos com o ar, nos relacionamos com o sol, nos relacionamos com a água, nos relacionamos com a temperatura, nos relacionamos com o clima. E isso é uma relação com o fator abiótico, porque eu tenho vida e eu estou me relacionando com aquilo que não tem vida. Luz, tá? pH, temperatura, isso não é um fator biótico, é abiótico. Então, eu abordo isso num ecossistema. Então, por que é eco? Eco vem de natureza. Sistema é o sistema que ela compõe. Justamente na natureza eu tenho fatores bióticos e abióticos se relacionando, tá? Então, esse eco vem da natureza, eco vem de ambiente, o sistema que o ambiente proporciona. Qual é esse ambiente? A união entre fatores, daquilo que tem vida com aquilo que não tem vida. E aí eu para pensar comigo. A nossa casa, por exemplo, pode ser considerado ecossistema, porque tem a minha relação que é vivo com aquilo que não tem vida. Tipo o que, João? O ventilador, por exemplo, a cama, vários outros componentes, a luminária e várias outras coisas, tudo aquilo não tem vida e eu estou me relacionando. Então, tudo aquilo que pode ser considerado vida, relacionando com aquilo que não tem vida, é considerado ecossistema, então tem um fator de relação. Só que se você for parar para pensar, o planeta Terra, ele tem vários ecossistemas, porque no planeta Terra a gente tem um grau de relação muito grande, tá? Com vários sistemas. Então, aquilo que tem vida está o tempo todo se relacionando com o que não tem vida. E aí o que acontece? Eu tenho justamente que abordar um conceito maior. E aí sentiu-se a necessidade de criar o último conceito que a gente está vendo aqui na numeração 11, que é chamado de biosfera. João, o que seria a biosfera? Biosfera é o conjunto de ecossistemas. Ou seja, meu povo, se eu pegar todos os ecossistemas existentes no planeta Terra, eu vou formar o que eu já vou chamar de biosfera. Biosfera é o conjunto de todas essas interrelações, essas intrarrelações entre o fator biótico e abiótico. Então, por exemplo, o planeta Terra é considerado uma biosfera porque tem vários ecossistemas inseridos nele. Agora, se eu, por exemplo, comparasse com Marte, Marte não pode ser considerado biosfera porque Marte tem relatos de que não tem vida, então lá tem água, por exemplo, já foi descoberto, mas não tem-se comprovação que ainda tem fatores bióticos que têm a vida, então por isso que não é considerado nem ecossistema e muito menos uma biosfera. Então, de novo, ecossistema, união entre fatores bióticos e abióticos dentro daquela localidade, e o conjunto desses ecossistemas, de vários ecossistemas que nós temos espalhados aí pelo mundo, pelo nosso planeta Terra, forma o que eu vou chamar de biosfera. Agora, o que acontece? Nós temos alguns conceitos que estão abordados dentro de cada nível de organização desse. Tipo o que, João? Se eu pegar aqui, ó, o que seria esse ecossistema? E junto com fatores bióticos e abióticos, tem muita gente que confunde esse conceito com o conceito, por exemplo, de bioma, que cai muito em prova, inclusive. O que seria bioma? Se você for pegar o pé da letra também, o bioma, o conceito de bioma, ele tem uma relação com o ecossistema, porque, queira ou não, um bioma também tem o mesmo conceito do ecossistema. Então, por que bioma não é a mesma coisa de ecossistema, João? Porque cada bioma tem a sua particularidade. Quando eu falo, por exemplo, ecossistema, eu falo um todo. Então, ó, se eu falar Amazônia,
Por exemplo, o bioma Amazônia. A Amazônia pode ser considerado um ecossistema? Pode. O conjunto Amazônia é um ecossistema. Por quê, João? Por que o conjunto da Amazônia é um ecossistema? Porque tem fatores bióticos e fatores abióticos naquele bioma. Então, o conceito de bioma também está relacionado ao de ecossistema. Todo bioma é um ecossistema. Só que qual é a diferença agora? Se eu for pegar em termos individuais, se eu for individualizar a Amazônia, o bioma Amazônia, ela tem particularidades. Se eu for, por exemplo, comparar biomas, todos os biomas são ecossistemas, porque todos eles têm uma união de fatores bióticos e abióticos. Óbvio. Só que cada bioma tem sua particularidade. Se eu for comparar, por exemplo, a Amazônia com o Cerrado, o que, que vai mudar? Várias coisas. O que, que muda, João? Clima. O clima muda, o solo muda, a vegetação muda, os animais que estão inseridos também mudam. Então, cada bioma tem sua particularidade. Por isso que existe uma diferença entre ecossistema e bioma. Ecossistema é o todo, é o fator biótico e abiótico, sem se preocupar com as individualidades, que o bioma já se preocupa, tá? De pegar que tipo de vegetação tem ali, que tipo de animais tem ali, como é que é a temperatura, como é que é o clima, como é que é o solo. Tá? Então, existe uma diferença grande também. Beleza? Deu para entender aqui? Qualquer coisa, coloca aí, viu, gente? Qualquer dúvida, lança aí os comentários aí, a gente vai tirando na medida do possível. E aí, assim que eu lançar essa aula aqui lá no canal, vocês assistam com toda a atenção e se tiver qualquer dúvida, vocês vão lançando aí no nosso canal no YouTube que nós vamos tirando. Beleza? Vamos passar para outro slide. Galera, outro conceito que a gente tem que ver aqui, ó, é o conceito de nicho ecológico, que aparece muito aí em prova. Por exemplo, no ano que eu prestei o vestibular, antes de eu me formar e tudo, a prova do Enem que eu fiz, tinha caído lá em Ciências da Natureza, caiu uma pergunta justamente. Ele botou lá um animal, aí ele botou tudo que esse animal fazia no ambiente. Ah, o animal comia isso, o animal dormia a tal hora, o animal se reproduzia em tal tempo, o animal. Ele mostrava a vida do animal, como era o modo de vida do animal. E aí ele perguntou que conceito eu posso atrelar a isso? Qual o conceito está relacionado ao enunciado da questão? E aí, o que eu marquei lá? No caso, nicho ecológico. O que seria nicho ecológico, João? Trata-se do modo de vida de uma espécie, ou, para ficar mais fácil, a função da espécie dentro do seu ambiente. Então, toda espécie tem uma função. E quando eu falo função, são todas as funções, absolutamente toda a função que ele exerce no ambiente, eu posso considerar, tá, como um nicho ecológico. Agora, o que acontece? Toda espécie, ele está especificando aqui que toda espécie tem um nicho ecológico, porque toda espécie tem um modo de vida. Aqui ele mostrou aqui, ó, os hábitos que ele está mostrando aqui de uma onça parda, que é justamente a, a alimentação, a reprodução, os hábitos e, por exemplo, como ele é um predador, a caça às suas presas. Então, isso pode ser considerado. João, nós temos nicho ecológico, o ser humano tem, porque nós temos funções no nosso ecossistema. Nós temos diversas funções e que inclui diversas funções parecidas com a que, por exemplo, animais silvestres têm. A gente se reproduz, a gente descansa, a gente tem hábitos noturnos, hábitos diurnos, tá? E, então, isso é o nosso modo de vida. Então, toda vez que você se deparar com esse termo nicho ecológico, lembra das funções do ser vivo. Lembra do modo de vida que ele vai exercer no ecossistema. Beleza? Tranquilo. Galera, outro conceito aqui, ó, que é importante a gente ver, é justamente o conceito, tá, de habitat, que eu ainda não falei, mas ele é mais fácil de entender também. Cai em prova? Cai. Ele vai botar uma situação de uma espécie de planta ou de animal e ele vai dizer sobre se aquilo ali é um habitat e nicho ecológico. Geralmente eles fazem muito isso. Eles ficam comparando o habitat ao nicho ecológico. Eles botam a situação lá na prova para você dizer se aquilo é habitat ou nicho.
E aí o que que acontece? O que que seria o habitat? É o endereço biológico do ser vivo, ou o ambiente físico que ele vive. Endereço biológico é onde ele reside, é onde ele faz as suas funções. Então, por exemplo, João, é, o animal, tá? O animal ele tem um nicho ecológico, tá? Ele tem um nicho ecológico. Só que aonde acontece, aonde está inserido esse nicho, onde está inserido o modo de vida dele? No habitat que ele está. Então, o nicho ecológico e o habitat tem um grau de relação, tá? Quer ver para analisar. Então, o meu modo de vida está relacionado aonde eu estou inserido, que seria o meu habitat. Então, lá no meu habitat, eu tenho as minhas funções. Então, ó, cada animal tem um habitat específico. O outro conceito que a galera confunde. Existe também uma diferença entre habitat e território. João, qual seria a diferença entre habitat e território? Habitat seria o todo. Então, o conceito, por exemplo, de ecossistema e biosfera, de ecossistema e bioma é muito semelhante ao de habitat e território. Habitat é o todo, é endereço biológico. Então, se você perguntar assim, qual é o endereço biológico, qual é o habitat dos leões? Aí você pode dizer savana, savana africana. Esse é o habitat. Agora, se ele perguntar qual é o território, é uma pequena porção dentro da savana que ele escolhe para se alimentar, para reproduzir, para fazer algumas funções, para demarcar ali para ele ficar como dele. Tá? Então, o que acontece? De novo, para não confundir, habitat é um todo. É um todo. O que seria esse um todo, João? Esse todo aí, esse conceito todo? É o endereço que ele reside, é o endereço completo. Mas ele vai escolher dentro daquele habitat que ele está, uma pequena porção para ele levar o alimento, para ele levar a fêmea para reproduzir. E aí, isso que a gente chama de território. O território é uma pequena porção de terra que está dentro do habitat. Não sei se deu para entender. Uma outra coisa também, um outro exemplo. Eu posso, por exemplo, perguntar, primatas, a maioria dos macacos vivem aonde? Na floresta. Então, a floresta seria o habitat. Qual seria o território dos macacos? Árvores, por exemplo. Uma árvore dentro daquela floresta. E aí ele vai fazer, ele vai ter o seu modo de vida naquele território, naquele habitat. Tranquilo? Então, essa seria a diferença. Então, vocês estão olhando aqui no slide, tá? Que ele está mostrando aqui um habitat. E nesse habitat, eu posso ter vários territóriozinhos, tá? Então, o habitat é isso aqui, ó, é o conjunto. E vários territórios desse aqui, ó, várias pequenas porções, eu posso ter indivíduos diferentes, tá? Endereços biológicos para indivíduos diversos. Tranquilo? Beleza. Então, essa é a diferença. Habitat é o todo, ó, é um ambiente físico que uma determinada espécie, mas ela pode escolher uma porção diferenciada daquele habitat para fazer algumas outras funções. Tá? E aí isso eu chamo de território. Ótimo, beleza. Gente, um conceito massa também que cai em prova, nos últimos anos tem caído muito, é o conceito de sobreposição de nicho, que entra muito o poder de competição das espécies. Como as espécies competem uma com a outra por algum recurso. E aí, dentro da natureza, vocês têm que entender que nós vamos ver isso nas relações ecológicas, mas eu já vou adiantar aqui, que as espécies podem competir uma com a outra, sendo indivíduos da mesma ou de espécies diferentes. Então, ele está até mostrando aqui no slide o termo competição interespecífica. Interespecífica. O que seria a competição com esse termo interespecífica? É uma competição, indivíduos estão competindo entre si, mas essa competição ocorre entre indivíduos que são de espécies diferentes. E, João, como é o nome da competição que é indivíduos da mesma espécie? Intraespecífica. Intra, dentro, tá? Competição entre indivíduos diferentes, interespecífica. Tá? Então, ele está dando o exemplo aqui, e que na natureza isso ocorre demais, que é justamente a competição, tá? Uma competição entre indivíduos por algum recurso. Sendo que, por que tem esse nome sobreposição de nicho? Porque uma espécie vai se sobrepor à outra. Ela vai ganhar ou ela vai ter uma vantagem sobre a outra na hora da competição por este recurso. Então, ele está mostrando bem aqui, ó. Na savana africana, nós temos 3 grandes felinos.
leopardos, guepardos e leões. Os três, em algum momento da vida, vão competir pela mesma presa. Ou seja, leões, guepardos e leopardos vão brigar por um antílope. Ou seja, os três brigando por um único recurso, que é o alimento. João, pode ser só alimento? Não. Por exemplo, plantas competem entre si para a luminosidade, para a luz. Então, às vezes uma planta, ela cresce mais do que a outra para pegar mais luz, e a que cresceu pouco não pega, logo elas não vão fazer, a que está mais embaixo, que não captou a luz, não faz a fotossíntese, e a de cima faz. Plantas também para pegar nutrientes, para puxar os nutrientes. Tem plantas que têm raízes muito alongadas, porque essas raízes alongadas têm a capacidade de puxar mais água, de puxar mais nutrientes. E plantas que têm raízes mais encurtadas não têm tanta capacidade, aí elas acabam morrendo. Tá? Então, isso é uma competição. Isso é sobrepor um nicho da outra. Inclusive, o cara que criou esse conceito é chamado de Gauss. A gente vai ver daqui a pouco. O Gauss ele criou um princípio chamado de princípio da exclusão competitiva, ou seja, nessa competição entre os seres, alguém vai se excluir, alguém vai ser excluído, alguém vai morrer, ou alguém vai ficar ferido, alguém vai perder energia na competição com estes alimentos, por estes recursos, tá? Que pode ser alimento, que pode ser território, pode ser luz, tá? Pode ser nutrientes. E por aí vai. Tranquilo? Isso é comum na natureza? João. Tanto para espécies diferentes quanto para indivíduos da mesma espécie. Beleza. Agora, vamos ver aqui o que o nosso querido Gauss nos deu aqui como conceito. Tá? Vou diminuir aqui a telinha para a gente olhar melhor. Então, ó, trazendo aqui, olha o que acontece. Ó. O que Gauss nos deu como conceito? Gauss, ele criou um princípio chamado de exclusão competitiva que tem muito a ver com essa sobreposição. O que ele percebeu? Ele começou a fazer experimentos em laboratório com micro-organismos. Tá? E ele começou a fazer esses estudos com protozoários chamados de paramécios. Esses paramécios são protozoários de água doce. E aí ele fez 2 tipos de experimento para testar esse grau de competição entre as espécies. E aí o que ele fez? Ele pegou 2 espécies de paramécios diferentes. Ó, então pode ver que ele pegou P. aurelia e P. caudato, que é a mesma coisa de Paramecium caudato e Paramecium aurelia. Ele botou esses protozoários, ele colocou esses protozoários em diferentes tubos de ensaio, ou seja, ele colocou esses 2 indivíduos em diferentes habitats, mas com o mesmo nicho. Então, presta atenção, ó. Bora entender essa questão da sobreposição. Ele pegou 2 protozoários, colocou em locais diferentes, mas com o mesmo alimento. Então, ó, ele colocou em diferentes locais, ou seja, ele colocou em diferentes tubos de ensaio, em diferentes habitats. Em um habitat ele colocou P. aurelia, em um habitat ele colocou P. caudato, mas mesmo em habitats diferentes, ele colocou o mesmo alimento, que foram bactérias e leveduras. E aí o que ele percebeu ao longo do tempo? Ó? As 2 populações cresceram normalmente e atingiram o equilíbrio após um determinado tempo. E aí você pode perguntar, por quê, João? Porque mesmo elas tendo o mesmo nicho ecológico, o mesmo tipo de alimento, elas estão em habitats diferentes, logo elas não vão competir. Deu para entender, né? Então, o que eu posso afirmar com certeza? De que indivíduos que têm habitats diferentes e têm mesmo nicho ecológico não vão ter um grau de competição. Então, indivíduos que têm mesmo nicho, mas em habitats diferentes, vão ter competição? Não. Mas se eu faço o contrário, agora como ele fez aqui, ó, ele colocou P. aurelia e P. caudato, tá? No mesmo tubo de ensaio, ou seja, colocou os indivíduos no mesmo habitat e continuou mantendo o mesmo alimento. Agora os indivíduos estão no mesmo habitat e no mesmo quê? Nicho ecológico. Aí que vai estar o problema. Por quê? Porque ele percebeu que, ó, como apresentam nichos muito parecidos, houve competição.
A população de P. aurelia sobreviveu porque é mais eficiente na captura de alimento. Gente, é aí que está o problema. A maioria das espécies, quando elas estão inseridas no mesmo habitat e as duas têm o mesmo nicho ecológico, ou seja, o mesmo alimento, o mesmo território, a fêmea e por aí vai, a competição vai ser muito maior. Por isso que tem espécies que elas têm que se adaptar às novas condições. Então, por isso que tem muitas espécies que começam a se alimentar de uma coisa para poder não competir com a outra. Por exemplo, eu fiz a minha monografia sobre raposas. E aqui onde eu estou residindo, no Maranhão, existem duas espécies de raposas assim com maior frequência. Eu comecei a estudar uma dessas espécies e eu percebi que uma dessas espécies de raposa começou a crescer demais a população e a outra diminuir. E a gente foi se perguntando por quê. Por que estava tendo esse gargalo, né? Por que uma espécie de raposa crescia mais do que a outra, em termos populacionais? E aí eu comecei a perceber que, apesar delas, por exemplo, serem muito parecidas no comportamento, colocarem a mesma quantidade de filhotes e por aí vai, essas raposas estavam competindo. Uma estava sobrepondo o nicho da outra. Por quê? Porque as duas estavam no mesmo habitat, que era o cerrado, e tinham o mesmo nicho ecológico, alimentação parecida. E aí, ó, uma dessas raposas começou a crescer e a outra a diminuir. Aí o que essa que estava diminuindo começou a fazer para sobreviver? Ela começou a se alimentar de coisas que essa daqui, que a que crescia mais, não comia. Por exemplo, enquanto a outra comia pequenos roedores, comia outros indivíduos, comia pequenos répteis, comia pequenos anfíbios, comia pequenos crustáceos, a outra que estava diminuindo a população começou a comer cupim, começou a comer certas espécies de frutos para poder se adaptar e não morrer, justamente para não competir com a outra, já que essa daqui, que crescia mais, conseguia, tinha uma maior eficiência para caça, tinha uma maior eficiência para capturar alimentos. Então, é muito comum isso na natureza. Muitas espécies tendem a mudar o seu hábito para poder não competir, tá? E a longo prazo sobreviver por mais tempo. Então, esse é o princípio da exclusão competitiva. E outra coisa, eu vou mostrar alguns conceitos aqui no quadro virtual para a gente tirar as dúvidas e para a gente fazer um resumão do que a gente viu hoje. Aí, na próxima videoaula, a gente já vai falar sobre outros conceitos importantes, tá? Que são os conceitos de fluxo de energia, cadeias e teias alimentares. Então, vou mostrar aqui para vocês, no quadro branco, justamente esses conceitos. Então, bora lá. Galera, ó, alguns conceitos importantes que a gente tem que ver, tá, a longo prazo, de forma resumida, também tem muito a ver com o que a gente viu hoje. Então, tudo que a gente viu hoje, eu vou resumir aqui em alguns outros conceitos. Alguns não estavam no slide, alguns eu vou falar aqui de forma mais científica do que a gente já tinha comentado. Então, por exemplo, nós comentamos a nossa relação de um ser vivo com o ambiente. O que seria isso? A relação de ecossistema, fator biótico com fator abiótico. Mas a gente pode dizer também que a relação a longo prazo, de forma mais complexa, de forma mais científica, é chamado de ecolobiose. Ecolobiose. Então, aquele conceito lá de ecossistema, a ecolobiose está inserida no ecossistema. Então, dentro dos ecossistemas, eu tenho um conceito chamado de ecolobiose, que é a relação do ser vivo com o ambiente, tá? Do fator biótico com o fator abiótico. E eu tenho, por exemplo, dentro das populações e dentro das comunidades, eu tenho um conceito chamado de alelobiose, que é a relação de um ser vivo com o outro. Então, por exemplo, populações e comunidades, eu posso inserir qual conceito? Alelobiose. Ecossistema, eu posso inserir qual conceito? Ecolobiose, tá? Então, para diferenciar também. Outro conceito que a gente não viu, mas eu vou falar aqui agora, é um conceito chamado de biótopo. João, o que é biótopo? É o local onde vive a comunidade, é onde a comunidade está inserida. Por que criaram um conceito especificamente para inserir a comunidade? Porque, como eu falei para vocês na aula, a comunidade, a longo prazo, existem em vários pontos específicos mais relações entre comunidades do que entre populações. É muito mais comum de ver.
Então, ó, João, por exemplo, na minha casa, eu posso considerar uma comunidade porque aqui só tem eu, meus pais, só tem seres humanos. E eu, por exemplo, eu não tenho um animal doméstico, que é uma espécie diferente da minha. Eu não tenho nenhum tipo de animal. Pode ser considerado comunidade? Pode, por quê? Porque tu tem contato com micro-organismos, bactérias, vírus, fungos que estão lá no nosso ar. Principalmente bactérias e vírus que estão no nosso ar, estão nos locais da nossa casa, nos locais que a gente vive. Então, queira ou não, é uma relação minha, uma espécie diferente da minha. A bactéria não é a mesma coisa, não é a mesma espécie que a minha. Então, entra na comunidade. Então, isso eu chamo de biótopo, é onde a comunidade se relaciona. Outro conceito muito interessante é o conceito de ecótono. Então, por exemplo, o que seria um ecótono? Um local de transição entre dois ecossistemas ou mais, mas geralmente entre dois ecossistemas. Eu vou dar um exemplo aqui do que pode ser. Ó. As ilhas que ficam, por exemplo, isoladas do continente, elas geralmente são separadas pelo mar. Então, o continente separa-se de uma ilha pelo mar. Então, por exemplo, por uma cadeia de montanhas. O que seria um ecótono? É justamente essa transição entre ecossistema. A ilha é um ecossistema, o continente é um outro ecossistema, com diferentes funções, com diferentes particularidades. Então, o bioma, por exemplo, alguns biomas que estão inseridos dentro de algumas ilhas são diferentes dos biomas que estão inseridos nos ecossistemas, no continente. Então, por exemplo, o que seria essa transição entre o continente e a ilha? O oceano, uma cadeia de montanhas. Então, o ecótono é o oceano, o ecótono é a cadeia de montanha? Sim, gente. Então, eu posso dizer e eu posso afirmar que tudo aquilo que separa ecossistemas é um ecótono. João, pode ser o mar? Pode. Pode ser uma montanha? Pode. Pode ser uma barreira geográfica? Pode. Pode ser, por exemplo, um corredor ecológico? Pode. Pode ser uma represa? Pode, gente. Então, tudo aquilo que separa um ecossistema do outro, eu vou chamar de ecótono, tá? Que está no meio, que está na transição entre esses ecossistemas. Outros conceitos também que são básicos, a gente tem que entender, são os conceitos de preservar e conservar, que estão, muitas das vezes, inseridos indiretamente em prova, e você tem que ter uma noção dessa diferença. Preservar é não mexer. Ou seja, preservar é você não mexer de jeito nenhum, porque dentro daquele ecossistema lá, daquela área preservada, tem alguma coisa que está ameaçada de extinção, tem alguma coisa que é importante para aquele ecossistema, que contribui para aquele ecossistema para que sobreviva. Então, geralmente, a gente chama áreas preservadas de APAs. Só que aqui a gente não leva muito a sério. Então, geralmente, as nossas APAs são bem mexidas já. O que teoricamente não era para mexer é mexido. Só que tem uma diferença entre preservar e conservar. Conservar é mexer só que com cautela, mexer de forma sustentável. Por exemplo, eu vou chegar no local, uma área de conservação. É uma área que está conservando algumas espécies da fauna e da flora, mas eu posso utilizar algum recurso dali. O importante é eu não utilizar de forma demasiada e muitas das vezes repor aquele recurso que eu estou tirando, que é o que a gente não faz. Então, eu vou chegar no local e ali eu tenho plantas fitoterápicas, plantas que vão ajudar a combater doenças. Eu posso utilizar aquelas plantas, se for uma área de conservação, mas eu tenho que tirar com cautela. E eu tenho que retirar aquilo ali e, ao mesmo tempo, repor o que eu estou tirando. Tá? Teoricamente é para ser assim, no papel é para ser desse jeito, na prática já é diferente. Tá bom, gente? Esses são os nossos conceitos. Em videoaulas posteriores, nós vamos aprofundando mais esses conceitos, falando de outras coisas importantes que caem em prova sobre a ecologia. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês colocam lá nos nossos comentários. Sigam aí sigam o nosso canal, sejam inscritos no nosso canal, isso vai ser importante. Nós aqui estamos fazendo um negócio diferente para todos vocês, para vocês não perderem as aulas, para vocês ficarem em casa, para vocês não se darem o luxo de estar saindo, correndo risco aí na rua, tá, meu povo? Fiquem em casa, se preocupem com a saúde de vocês. Então, nós estamos aqui preocupados com vocês, mantendo alguns conteúdos para vocês, trazendo coisas novas para vocês,
vocês não vão ficar desamparados neste momento. Então, todos nós, os professores aí da educação militante, vamos dar todo o apoio para vocês nessas aulas, em todas essas aulas. Tranquilo? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que nós vamos respondendo. Tá bom, gente? Um abraço para todos, fiquem com Deus e a gente se vê numa próxima videoaula.